Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Tio Jubi e estou aqui com mais um vídeo. E hoje estou aqui para fazer um vídeo com o Gogeta The Destroyer. E desta vez estou fazendo um vídeo sobre a teoria do Big Bang. Vamos começar o vídeo então e sem mais enrolação. 5.1 A teoria de Kaluza-Klein revisitada. Neste capítulo estaremos usando unidades com h, c igual 1. Em seu trabalho original, Kaluza estendeu a relatividade geral de Einstein a um espaço-tempo de 5 dimensões, ou seja, ele assumiu uma variedade pseudo-riemanniana pentadimensional dada pelo produto entre o espaço-tempo quadridimensional e o círculo S, R igual RxS. A métrica A de R é, em princípio, uma função das coordenadas da coordenada de S. Já B igual a xx, como x é uma coordenada periódica, então podemos escrever x igual a R6, onde é a coordenada angular e R o raio de S. Portanto, cada componente da métrica já admite a seguinte expansão de Fourier, ou Satir A, S-Pinsvr. 5.1 T 00 tendo uma métrica em 5 dimensões, definimos uma conexão de Levi-Civita e um tensor de Riemann da mesma forma que em 4 dimensões 22. A igual L da Aud mais Bida, do JB5, 2, e BCD igual TICT BD mais RJCP BD, GD. 5.3 Kaluza assumiu então uma ação em 5 dimensões semelhante à ação de Einstein-Hilbert. Primeiro de tudo, saiba que na física nós temos um santo graal, que ainda ninguém conseguiu desvendar. Quem descobrir é prêmio Nobel com certeza. O santo graal é a unificação das forças fundamentais e, para resumir, é a unificação da gravitação e eletromagnetismo. Peraí, como assim? Calma, deixa eu me explicar melhor. Existe uma metáfora feita por um grande físico, Feynman, que diz que o universo é como dois deuses jogando xadrez, e nós assistindo. Os deuses não falam com a gente e não contam as regras do jogo, mas aí entram os cientistas que, assistindo o jogo, querem descobrir as regras do universo. E é isso que fazemos, estamos aqui tentando determinar as regras do universo. Porém, não seria normal existir apenas um manual de regras de xadrez? Se a gente pudesse determinar as leis físicas do universo, não seria certo que houvesse apenas um grupo de regras? Mas esse é o problema, é como se o xadrez tivesse inúmeros manuais de regras, que parecem que não fazem sentido entre si. Lembra que eu falei do eletromagnetismo e a gravidade? Pois é, temos um grupo de regras para partículas pequenas e rápidas e um grupo de regras para partículas grandes e lentas. Então os cientistas fazem assim: quando precisam estudar um tipo de objeto, eles pegam um livrinho de regras de eletromagnetismo. Quando precisam estudar outro tipo de objeto, largamos o livro de eletromagnetismo e usamos as regras da gravidade. Entende o principal problema aqui? Como podemos ter um universo, mas regras de físicas tão diferentes? E o que fazemos quando temos um objeto que tem que usar as duas regras? Como um buraco negro. Aí vem um graal, a ideia de unificar as forças, criarmos apenas um manual de regra para o universo, definitivo e poderoso. Pois é, mas até agora ninguém conseguiu, mas aí veio o Theodor Kaluza e escreveu um artigo em 1919, onde matematicamente ele resolveu o problema. Se o universo tivesse 5 dimensões. Isso mesmo, para resolver o problema ele criou uma dimensão a mais. E aí dava tudo certo. Ele remeteu o trabalho dele em 1919 para o Einstein e foi publicado só em 1921. Mas conseguimos provar a existência da quinta dimensão? Até agora não. Já ouviu falar daquelas famosas teorias das cordas ou supercordas? Elas são variações da teoria do Kaluza-Klein. E até hoje se discute essa teoria. Ela pode unificar as forças e ainda provar a existência de dimensões paralelas. Você entende a importância disso? Pode ser que no futuro vamos conseguir provar que a teoria do Kaluza está errada, ou até certa. Não tem como descobrir. Talvez você aí que está pensando em entrar numa faculdade de física acabe descobrindo isso, e seja o novo prêmio Nobel. Uma coisa é certa, quanto mais entendemos as regras do universo, mais familiarizados com o mundo à nossa volta estamos. E melhor podemos usar essas regras para o nosso convívio. Imagine uma nave que pode viajar por dimensões. Imagine visitar outros mundos ou mesmo cortar caminho na exploração espacial por uma dimensão ou duas. O que podemos fazer com mais esse entendimento do nosso universo, hein? Agora passo pro Gogeta, que vai explicar o que é a teoria do Big Bang. Em 1912, Vestus Liper utilizou um espectroscópio para analisar a luz de galáxias distantes, e notou que muitas delas apresentavam um desvio para o vermelho, ou seja, que estavam se afastando de nós a grandes velocidades.
Vesto também percebeu que algumas galáxias, como a galáxia de Andrômeda, apresentavam um desvio para o azul, isto é, estavam se aproximando de nós. Isto ocorre devido ao efeito Doppler, um fenômeno derivado de uma mudança na frequência de ondas eletromagnéticas em movimento relativas a um observador. No caso de uma fonte emissora de luz, um desvio para o vermelho, redshift, representa o afastamento desta fonte de luz, enquanto um desvio para o azul, blueshift, significa uma aproximação. Em 1916, Einstein publica a sua teoria da relatividade geral. O resultado de suas equações previam que o universo deveria estar se expandindo, uma noção que ele rejeitou até descobertas posteriores. Porém, até o momento, ele havia adicionado a chamada constante cosmológica, enquanto a gravidade puxaria os corpos celestes para si, o que causaria uma contração. Esse fator extra, essa antigravidade, puxaria eles para longe, mantendo o universo estático, assim como Einstein queria. Em 1927, 11 anos depois, o padre belga Georges Lemaitre publicou um artigo com uma solução convincente para as equações de Einstein no caso de um universo em expansão. Ele previa a expansão do universo real de galáxias. Tal publicação passou praticamente despercebida pela comunidade científica na época, isso até 1929, quando o astrônomo Edwin Hubble observou que as galáxias distantes pareciam não apenas estarem se afastando, mas o fazendo a uma velocidade diretamente proporcional às suas distâncias, o que comprovou definitivamente que o universo estava se expandindo, e voltou a atenção de cientistas como Eddington para o artigo de Lemaitre. Isso também fez Einstein abandonar a constante cosmológica, a qual ele se referiu na ocasião como seu maior erro, e aderir ao modelo expansivo do universo. Um ano depois, em 1930, Georges Lemaitre começou a pensar nas implicações de um universo que está em expansão. Se o universo está se expandindo, ele pensou, então no passado era menor. Portanto, se nós voltássemos o bastante no tempo, chegaríamos a um período onde toda a matéria estava concentrada em um único estado extremamente quente e denso. Lemaitre chamou esse estado de átomo primordial ou ovo cósmico, posteriormente sendo substituído pelo termo Big Bang graças ao cientista Fred Hoyle em 1949, que se expandiu. Agora vou explicar sobre os fenômenos que aconteceram depois do Big Bang. Basicamente, a inflação nos diz que nos momentos iniciais, logo após o Big Bang, a densidade de energia do campo escalar estava tão alta que desencadeou uma rápida expansão do espaço. Nesse período, é estimado que o tamanho do universo aumentou em um fator de 1026 em um período de 10,32 segundos. Posteriormente a isso, mostrarei agora as provas do Big Bang. O universo está em constante expansão, e cientificamente isso já é uma prova do Big Bang. Radiação cósmica gerada pelo Big Bang. Existe bastante hélio no espaço, e na teoria do Big Bang, como diz na teoria que assim seria. Ainda por cima existem ecos do Big Bang, e cientistas já conseguiram recriar o Big Bang. Bem-vindos a Space, a partir do Centro Europeu de Operações Espaciais em Darmstadt, na Alemanha. Estamos a chegar cada vez mais perto da compreensão das origens do universo. Pela primeira vez, levantamos o véu que cobre o Big Bang. Uma onda de choque atingiu as teorias fundamentais da cosmologia com o anúncio que as imagens do telescópio BICEP 2 no Polo Sul captaram impressões digitais de ondas gravitacionais primordiais. Estas ondas podem ser um sinal que a teoria da inflação cósmica pode agora ser confirmada. Uma grande notícia para os estudiosos do Big Bang. O BICEP 2 descobriu as impressões digitais de ondas gravitacionais primordiais. Para mim, esta é uma das grandes perguntas sem resposta em todo o mundo científico. Será que a inflação aconteceu e, se realmente aconteceu, gerou ondas gravitacionais? Parece que sim. Einstein previu a existência de ondas gravitacionais, uma espécie de ondulação no espaço-tempo. O grande anúncio chegou apenas meses antes da divulgação dos dados do satélite Planck da Agência Espacial Europeia neste outono. Tanto o BICEP 2 como o Planck estudaram a radiação cósmica do Big Bang. O anúncio do BICEP 2 foi bastante surpreendente não só para as equipas do Planck, mas para todo o campo de investigação, devido à elevada força do sinal que foi encontrado. Strength of the signal that they found.
A questão agora é saber se o sinal das ondas gravitacionais veio dos dramáticos primeiros instantes do universo, do período conhecido como a inflação, ou de outro local. É claro que cada satélite quer ser o primeiro e, por um lado, foi uma decepção, porque se, e somente se, a medição do bíceps estiver correta, devíamos ter conseguido medi-la e fazer a descoberta em primeiro lugar. Disse se, porque ainda existem alguns pontos de interrogação significativos sobre as medições que precisam de ser esclarecidos. O mundo da cosmologia está entusiasmado porque as ondas gravitacionais podem dizer muito sobre o universo. Estamos perto do túnel que tem 3 km de extensão. Temos 2 túneis perpendiculares e em cada um deles há um feixe de luz que vai do edifício central até à torre final, onde a luz é refletida e volta para o edifício central. O objetivo desta grande infraestrutura é detectar uma onda gravitacional. Em teoria, uma onda a passar através da Terra esticaria os túneis. Alterando o tempo, a luz precisa de fazer uma viagem de ida e volta entre os espelhos, e isso pode ser detectado. Este é o núcleo do detector, o local onde 2 feixes de laser se voltam a combinar e são detectados exatamente ali em baixo. Por isso, é o local onde vemos se uma onda gravitacional atingiu o nosso detector. Não é algo muito grande, o nível de alongamento é pequeno, com cerca de 1/1000º de tamanho de um próton. O level of stretching is very tiny. It's about 1/1000th of the size of the proton. Estudar o universo com as ondas gravitacionais pode trazer novos dados. Produzidas principalmente por eventos catastróficos como colisões de buracos negros, estas ondas são completamente diferentes. É como adicionar som à nossa imagem do universo. As frequências da coalescência de estrelas compactas estão dentro do domínio da frequência de áudio. Isso quer dizer que as conseguiríamos ouvir. Ao detectar e ao gravar estes sinais, conseguimos ouvi-las. Esta é uma simulação de como uma onda gravitacional soaria se convertida em áudio. Mas para captar esta vibração, os espelhos do observatório têm de estar perfeitamente imóveis. Estamos a tentar detectar movimento no espaço, não no planeta Terra. Temos de isolar completamente cada parte do interferómetro desde o solo. Estamos a lutar contra as flutuações térmicas, o ruído sísmico, também contra caminhões ou ferrovias. É a tarefa típica do diretor. Lançar satélites para o espaço é uma forma de evitar os ambientes ruidosos da Terra. A missão LISA da ESA, com lançamento previsto para daqui a 20 anos, terá os espelhos afastados para melhorar a sensibilidade das medições. LISA significa Laser Interferometer Space Antenna. É uma constelação de 3 satélites separados por cerca de 1 milhão de quilómetros. Medimos a distância entre 2 dos braços, muito semelhante aos instalados em Terra, e ao comparar os comprimentos dos braços, medimos o sinal das ondas gravitacionais. O trio de satélites seguirá a Terra a uma distância calculada para equilibrar as forças gravitacionais. Quando o LISA for lançado e estiver operacional, será a maior coisa feita pelo homem, no sentido em que os milhões de quilómetros de separação dos satélites são cerca de 2,5 vezes a distância até à Lua. E nós medimos a distância relativa entre os satélites para alguns picómetros, que é cerca de 1/100º do tamanho de um átomo, mais de 1 milhão de quilómetros. Estamos prestes a ouvir a sinfonia cósmica desde a pulsação das estrelas de neutrões até aos primeiros ecos do Big Bang. Sempre que as pessoas apontaram os instrumentos para o céu, descobriram coisas que eram completamente inúteis no início, mas que fizeram avançar o conhecimento científico. E a ciência é útil. Perceber como funciona o nosso universo significa que podemos fazer muita coisa. Podemos usar as ondas gravitacionais para compreender a parte mais antiga do universo? Continua a ser uma grande questão e a razão pela qual as ondas gravitacionais primordiais são tão emocionantes. Segundo a teoria chamada de Big Bang, em algum momento há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos,
o universo surgiu a partir da flutuação quântica de um ponto de infinitas energia e densidade. O universo primordial, no entanto, era tão quente que nem os átomos conseguiam se formar. Assim, para que pudesse surgir as estrelas, os planetas e as galáxias, ele passou por um período de rápida expansão e, consequentemente, esfriamento, processo que ficou conhecido como inflação, e graças a meticulosas observações e análises de dados obtidos por um telescópio especial instalado no Polo Sul, isso tudo agora pode não ser só teoria. Segundo os cientistas, é possível ver nas mediações as marcas das ondas gravitacionais geradas pela inflação na chamada radiação cósmica de fundo, o eco em micro-ondas do Big Bang, quando o universo tinha meros trilionésimos de trilionésimos de trilionésimos de segundo de existência. Previstas por Albert Einstein em sua teoria da relatividade geral há quase um século, as ondas gravitacionais são dobras no tecido do espaço-tempo formadas pelo movimento de qualquer objeto dotado de massa, como por exemplo uma pedra atirada em um lago que provoca perturbações na superfície da água. O problema é que estas ondas são tão pequenas que, para poderem ser detectadas diretamente com a tecnologia atual, é preciso que esses objetos sejam muito grandes e estejam se movendo a enormes velocidades, como a fusão de dois buracos negros. Muitos cientistas buscaram esse tipo de onda gravitacional ainda sem sucesso, mas o que a equipe internacional de cientistas, liderada por John Kovac, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, nos Estados Unidos, anunciou ter encontrado nesta segunda-feira vai muito além. De acordo com os pesquisadores, o processo de inflação do universo primordial gerou ondas gravitacionais centenas de milhares de anos antes do aparecimento do primeiro buraco negro e podem ser vistas no modo como a radiação cósmica de fundo foi polarizada, o que seria não só a primeira evidência direta da existência destas ondas, como da própria inflação. Como esta radiação é uma forma de luz, ela tem as mesmas propriedades da luz, entre elas a polarização, uma espécie de giro ou preferência por uma direção. Desta forma, assim como na Terra a luz solar é espalhada pela atmosfera e os óculos polarizadores reduzem a sensação de ofuscamento provocado por este fenômeno, no espaço as ondas gravitacionais do universo primordial polarizam a radiação cósmica de fundo, fazendo com que apresentem regiões com giros que foram detectados pelo experimento do Polo Sul, batizado BICEP-2. Para os especialistas, se as medições feitas pelo BICEP-2 forem confirmadas por outros experimentos, a descoberta anunciada nesta segunda-feira deve se juntar à detecção do bóson de Higgs, a partícula que dá massa a tudo que existe, melhorando a compreensão sobre do que o universo é feito, como ele surgiu e por que é do jeito que é. Agora, por último, eu e o Gorjeta recomendamos alguns livros e artigos, que deixarei os links na descrição. Eu recomendaria o livro The Afterglow of Creation, A Teoria da Relatividade Especial e Geral, O Princípio da Relatividade, Uma Breve História do Tempo, A Teoria de Tudo, A Origem e o Destino do Universo Stephen Hawking. Bom, isso é tudo. Este vídeo talvez tenha uma parte 2, se quiserem comentem. Valeu, falou e tchau.